Bom, pessoal, a Veja ataca novamente, né? A Veja foi Veja como nunca nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, ao publicar uma matéria de capa em que compara o ex-presidente Lula ao pré-candidato Jair Bolsonaro e diz que ambos são candidatos dos extremos. A matéria da Veja, ela é produto de ignorância ou de má fé. De um lado, um humanista, um homem que durante seu governo reduziu a pobreza, reduziu a desigualdade, aumentou os salários do trabalhador, aumentou a formalidade das contratações de trabalho, fortaleceu as investigações, a transparência, combateu a corrupção, segundo diz, inclusive, um membro do Ministério Público, que afirmou que os governos do PT trabalharam para reinstituir a transparência dos governos, a combater a corrupção e a dar aos órgãos de controle os meios de combater essa corrupção, e isso não foi dito por qualquer membro do Ministério Público, mas pelo Carlos Fernandes Lima, que é o coordenador da Lava Jato no Ministério Público. Mas não é só isso. O medo de Bolsonaro, ele é justificável pela Veja. Tudo que a Veja diz nessa matéria sobre o Bolsonaro é muito óbvio, todo mundo sabe disso. A Folha de São Paulo recentemente publicou uma matéria mostrando as ideias do Bolsonaro, que ele é um sujeito que prega genocídio de 30 mil pessoas, prega golpe de Estado, prega sonegação de impostos, prega que pais espanquem filhos que possam causar desconfiança de que tenham traços de homossexualidade. Então, falar que o Bolsonaro é um candidato que assusta, como a Veja colocou na sua capa, que esses extremos, esses candidatos extremistas assustam, falar do Bolsonaro, perfeito, o Bolsonaro assusta mesmo, assusta qualquer pessoa racional. É um sujeito desequilibrado, é um sujeito agressivo. Agora, o Lula, o que foi o governo Lula? Qual é o medo que a Veja tem do Lula? Vamos lá. No último ano do governo Lula, segundo pesquisa feita e publicada pela revista Exame e o estudo feito pela UNCTAD, que é um órgão da ONU que apura dados como esse sobre a qualidade das economias, nessa pesquisa o Brasil aparece como o quinto maior receptor de investimentos estrangeiros no mundo, perdendo apenas para Estados Unidos, China, Hong Kong e Bélgica. O Brasil ficou à frente de países como Alemanha, França, Inglaterra. Não é só isso, vamos falar de economia, porque falar dos benefícios sociais que o Lula gerou ao Brasil, isso não faz diferença para a Veja ou para a gente que lê a Veja, né? Mas vamos falar de êxitos econômicos, que é o que interessa a essa gente, grana, não é? Então, em termos de administração econômica, o Brasil obteve, sob o Lula, o grau de investimento, que é concedido por agências de classificação de risco, e essa classificação permite que os países tenham esta ou aquela taxa de juros em empréstimos, em negócios internacionais. Não necessariamente empréstimos para o país, para o governo do país, mas uma indústria brasileira, se quiser comprar uma máquina na Alemanha, por exemplo, a prazo, a taxa de juro que ela vai pagar é definida pela nota de crédito concedida pelas agências de classificação de risco. Então, a obtenção do grau de investimento pelo Brasil foi muito bom, né? Foi muito boa a obtenção, porque permitiu ao Brasil economizar dinheiro nas transações internacionais. O Brasil ainda se tornou o quarto destino dos investimentos estrangeiros logo depois que o Lula deixou o poder. Ele continuou sendo
o destino dos investimentos estrangeiros, e durante o governo Dilma Rousseff, o Brasil chegou a ser o quarto país com mais investimentos no mundo e, pasmem, o primeiro país que atraía montadoras de veículos foi o Brasil, nessa época, na época do primeiro governo Dilma. Tudo isso devido, lógico, a um trabalho que veio sendo feito. Para que se tenha uma ideia da melhora da economia brasileira durante o governo Lula, o nível de investimento estrangeiro aqui saiu de 15ª posição do país como receptor de investimento estrangeiro em 2003 para a 5ª posição em 2010, quando Lula deixou o governo. Então não é no aspecto econômico que a mídia tem que ter medo do Lula. No aspecto institucional também não existe um só ato de violação da democracia, de arbítrio, de abuso cometido pelo governo Lula que possa ser citado por qualquer um, nem pelos seus inimigos mais ferrenhos. Pelo contrário, o Lula foi acusado de ser pouco radical, foi acusado inclusive pela mídia. A mídia dizia que o Lula, antes de chegar ao poder, era uma coisa, depois que chegou ao poder foi outra. Também não é na questão dos direitos humanos, do respeito às instituições. Mais uma vez eu lembro, todas essas investigações que há hoje e que inclusive ajudaram a derrubar o próprio PT do poder, só existiram porque o Lula deu total liberdade à Polícia Federal, ao Ministério Público, fortaleceu essas instituições para que elas pudessem investigar quem quisessem. O Lula nunca fez o que acaba de fazer o Temer, por exemplo, que não acatou a indicação do Ministério Público para a Procuradoria-Geral da República, ou o que fez o Fernando Henrique, que manteve um procurador-geral do bolso do colete, primo do seu vice, o Marco Maciel, durante seu governo de 8 anos. Então a gente fica se perguntando o seguinte: do que é que a Veja tem medo? Como é que a Veja compara um homem como Lula? Tá certo que para eles o Lula é isso, é aquilo, é tudo o que eles dizem, mas não existe um subsídio racional para que alguém qualifique o Lula como assustador, como um risco à democracia, como um risco à governabilidade, como um risco às instituições. O Lula tem 8 anos de governo para testar como ele governou e como ele governaria. Através desses 8 anos de governo, qualquer um vai poder saber, vendo o que aconteceu nesses 8 anos de governo, qualquer um vai poder saber o que esperar do Lula. Então, não existe nenhum motivo para a Veja ter medo, até porque o Lula deixou o poder em 2010 com mais de 80% de aprovação. E isso não aconteceu porque o seu governo foi ruim. Aliás, que outro presidente a gente pode citar na história brasileira que terminou seu mandato, seu segundo mandato, com mais de 80% de aprovação? Não existe, né, minha gente? Então, a Veja, a mídia, toda essa gente acha que o povo é trouxa, que o povo é burro, que o povo pode ser manipulado. Mas isso não vai acontecer, você sabe por quê, minha amiga? Você sabe por quê, meu amigo? É pelo seguinte: é porque o sofrimento ensina e o povo está sofrendo depois do golpe. O povo já percebeu que o golpe lhe fez muito mal. Então, eu quero dizer para você, para concluir essa minha fala, que esse tipo de estratégia da Veja, e aqui agora eu me dirijo à Veja, essa estratégia de vocês é furada. Vocês desprezam o povo brasileiro, mas vocês estão errados. O povo está sofrendo com as medidas que vocês apoiam, como essa infame reforma trabalhista, como a reforma da Previdência criminosa que vocês querem que seja feita. Então, todas essas medidas, a redução dos programas sociais, o teto de gastos,
Tudo isso aí veio de um golpe que vocês, Veja, apoiaram. Então, esse estratagema sujo que vocês estão usando para desqualificar o Lula, não vai colar, minha gente. Não vai colar porque o povo brasileiro conhece muito bem o Lula. Eu me despeço aqui, agora falando com os espectadores dos nossos vídeos, eu me despeço aqui, como sempre, pedindo a inscrição de vocês no nosso canal, porque nós vamos para cima dessas mentiras e o ano que vem a esquerda vai voltar ao poder e eu vou estar aqui fazendo a minha parte para que isso aconteça. Então inscrevam-se no nosso canal, deixe a sua curtida e um bom fim de semana para todo mundo.